Imagine um mundo à beira do caos, onde uma profecia enterrada nas profundezas do livro do Apocalipse nos alerta para uma crise iminente, colapso econômico, uma rede de engano e um abalo que separará os fiéis dos enganados. Esta não é apenas uma história de textos antigos, ela nos fala hoje. Seremos a geração que testemunhará o desenrolar desta profecia sombria. Em 2025, tudo poderá mudar para sempre. Mas não tema, pois em meio ao tumulto, lembre-se de que Jesus está conosco, oferecendo força e orientação. Inscreva-se agora e compartilhe nos comentários de onde você é ou como Jesus realizou milagres em sua vida. Vamos nos animar enquanto navegamos juntos por essas provações. Que Jesus o abençoe e o mantenha forte na fé. Observe atentamente os capítulos 6, 13 e 17 de Apocalipse e você poderá descobrir uma linha do tempo profética frequentemente esquecida. Não se trata de definir datas, trata-se de reconhecer um padrão que ecoa do passado antigo até os nossos tempos modernos, como uma melodia oculta tocada nas cordas do tempo. Apocalipse, capítulo 6, revela os selos, cada um desvendando um aspecto da história humana e da intervenção divina. À medida que cada selo é rompido, uma nova camada da trajetória do mundo é revelada, pintando um quadro de engano e controle globais. Ao virar as páginas para Apocalipse 13, as imagens mudam e se aprofundam. Aqui, a besta se ergue, uma personificação de poderes terrenos que desafiam a autoridade divina, envoltos em símbolos e metáforas que ressoam com os nossos atuais desenvolvimentos globais rumo a 2025. A besta representa não apenas uma entidade singular, mas um sistema de governança e influência que busca imitar e subverter a ordem divina. Este capítulo não trata tanto de predição do futuro, mas sim de reconhecer a repetição de padrões, um ciclo de ambição humana em conflito com a verdade espiritual. Ao passar para Apocalipse 17, o foco muda para a ascensão da Babilônia. Aqui reside o epítome do poder terreno e da perversidade, simbolizado por uma mulher vestida de púrpura e escarlate, embriagada com o sangue dos santos. Babilônia se apresenta como uma metáfora para os sistemas mundanos, sedutora, porém transitória. Ao longo desses capítulos, o padrão se torna aparente. Uma sequência de eventos que apontam para um clímax onde forças espirituais e poderes mundanos colidem. Mas o elemento mais marcante não é apenas o desenrolar desses eventos, mas o silêncio que os cerca hoje. Como é possível que tantas vozes permaneçam caladas diante dessas mensagens cruciais? Frequentemente, os púlpitos evitam essas passagens, optando por mensagens que confortam em vez de confrontar. Os ecos da complacência espiritual preenchem o espaço destinado à urgência profética. Esse silêncio é mais do que uma oportunidade perdida. É um grave descuido em um mundo em rápida transformação. Em nosso silêncio, permitimos que forças enganosas teçam sua narrativa sem controle. Esses capítulos do Apocalipse nos convidam a ver além do visível, incitando-nos a discernir o invisível, como os padrões de uma tapeçaria que só revelam seu desenho completo quando vistos à distância. Mas o que acontece quando a igreja permanece em silêncio sobre esse padrão oculto? Isso deixa muitos mal preparados para as batalhas espirituais iminentes, permitindo que a narrativa enganosa da besta pareça menos ameaçadora e o fascínio da Babilônia mais atraente. Em conversas à mesa de jantar ou em reuniões dentro de paredes sagradas, a urgência de abordar esses temas ressoa. No entanto, por que tantos relutam em falar? Talvez seja o desconforto de abordar eventos que parecem catastróficos, ou talvez seja a complexidade de interpretar símbolos ancestrais. Ainda assim, é imperativo que os crentes despertem para o chamado espiritual, levantem o véu e perscrutem esses capítulos com discernimento e coragem. Ao refletirmos sobre os eventos globais em curso, a ascensão da tecnologia, a consolidação do poder e as mudanças nas marés da moralidade, torna-se cada vez mais necessário conectar os pontos do Apocalipse não como uma profecia distante, mas como um espelho que reflete nossa realidade. Essa perspectiva não exige medo. Em vez disso, exige sabedoria e preparação. Compreender os padrões nesses textos nos equipa para viver com propósito, com clareza sobre os desafios espirituais. Olhe mais atentamente. Ouça com atenção o que esses capítulos revelam sobre os nossos tempos.
Eles nos falam de uma narrativa divina, onde a história se inclina para a redenção. Mas com essa redenção, vêm escolhas, ações e posturas do coração que o silêncio dos púlpitos não deve impedir. As perguntas persistem, desvendando-se em voz baixa. Como devemos nos preparar espiritualmente quando os poderes do mundo ameaçam nos enredar? E por que mais líderes cristãos não estão fazendo essas perguntas abertamente? Estamos no limiar de uma transformação profunda. Que esta narrativa não se perca em sussurros, mas seja proclamada com ousadia. Lembre-se de que, embora o Apocalipse desvende as provações e enganos que ardem no cenário global, ele também revela a promessa da vitória final, não pelo poder terreno, mas pelo Cordeiro que rompe os selos, pela verdade que rompe os véus do engano e pelos crentes despertados, não mais silenciados pelo medo, mas encorajados pela esperança. A besta pode surgir, seduzindo com promessas de ordem e paz, e a Babilônia pode usar sua coroa de glória terrena, mas a verdade permanece eterna. Reconheça esta orquestra divina. Ouça suas notas proféticas ressoarem e deixe sua sabedoria guiá-lo através dos padrões invisíveis de nosso tempo. Só então podemos antecipar o clímax que muda a história, com corações e mentes preparados, não apenas assistindo à margem, mas entrando nos capítulos que anunciam o amanhecer de um novo céu e uma nova terra. No drama que se desenrola em Apocalipse, o capítulo 18 assume o centro do palco com um retrato vívido da queda da Babilônia, um evento colossal que ecoa através do tempo e sinaliza um colapso de magnitude incomparável. Este antigo manuscrito, rico em linguagem profética, é mais do que um relato histórico ou uma mera previsão. Ele serve como um chamado claro, um guia para interpretar os padrões intrincados que se desenrolam em nossa era atual. À medida que viajamos para o cerne de Apocalipse 18, torna-se evidente que Babilônia não é apenas uma cidade da antiguidade, mas um símbolo enigmático de um sistema global, enraizado no comércio, na imoralidade e no engano. Hoje, o pulso do mundo bate ao ritmo de sistemas financeiros complexos, assim como Babilônia fez em seu apogeu. Sua essência se reflete em cidades extensas com arranha-céus imponentes, mercados financeiros implacáveis e redes digitais que prendem o globo em uma intrincada teia de dependência. No entanto, esses mesmos sistemas, dos quais tanto dependemos, carregam consigo as sementes de um colapso potencial. Analistas econômicos e líderes de pensamento estão cada vez mais eloquentes sobre os alertas. Os rumores de instabilidade se tornam mais altos a cada trimestre financeiro. Os rangidos das cadeias de suprimento sobrecarregadas e a fragilidade das plataformas financeiras digitais contam uma narrativa estranhamente familiar à da Babilônia, do Apocalipse. Imagine caminhar por uma metrópole moderna com suas luzes vibrantes lançando um brilho sedutor sobre mercados e centros comerciais fervilhantes de vida. Mas, por trás dessa fachada de prosperidade, encontra-se um atoleiro de instabilidade, ganância e falência moral, profundamente enraizadas em nossas estruturas sociais. A tecnologia que nos conecta, moedas digitais, blockchain, serviços bancários de inteligência artificial, traz promessas, mas também perigos. À medida que as elites financeiras utilizam essas ferramentas para um controle sem precedentes, isso ecoa o uso do comércio pela antiga Babilônia para dominação e engano. Governos em todo o mundo parecem estar caminhando para uma redefinição econômica. Uma palavra da moda que sugere transformação, mas encobre suas verdadeiras intenções em mistério. A agenda oficial e as reuniões clandestinas sugerem uma mudança significativa até 2025, uma previsão que se alinha de forma alarmante com a profecia bíblica. Essa redefinição pode remodelar as normas sociais, já que a queda da Babilônia anunciou uma nova era distópica no Apocalipse. A queda da Babilônia também é um lembrete pungente de que os sistemas mundiais construídos sobre o pecado não perdurarão. O próprio mural da Babilônia pintado no Apocalipse, com suas riquezas e perdas, é uma narrativa de indulgência que leva à ruína inevitável. O impacto de seu colapso, um poder colossal derrubado em desgraça, significa mais do que um desastre econômico. Reflete um acerto de contas espiritual, desmascarando o engano e revelando o vazio que transcende a perda material. À medida que essa visão profética toma forma, ficamos ponderando as consequências.
conseguiremos resistir às ondas que se seguem à queda. Nossas vidas, entrelaçadas com as fibras do comércio e da tecnologia. Como nos preparamos quando essas estruturas familiares ameaçam ruir? A resposta reside em reconhecer a Babilônia não apenas como uma entidade histórica ou profética, mas como uma realidade contínua. Um espelho que reflete nossos sistemas atuais, distorcidos pela fragilidade e manipulação humanas. Este capítulo convida a uma reavaliação, não apenas da previsão econômica e política, mas também da nossa consciência espiritual. A ascensão e a subsequente queda da Babilônia alertam para ramificações que se estendem além dos índices e mercados de ações. Convoca-nos a questionar os compromissos éticos assumidos em favor do poder, da prosperidade e da liberdade desenfreada. Na convergência da profecia do Apocalipse com os alertas contemporâneos, reside um convite a olhar além das previsões obscuras e projeções de dados, a discernir a narrativa oculta desta era e a preparar-nos espiritual e moralmente para eventos não apenas previstos, mas que já se desenrolam ao nosso redor. A narrativa está em movimento. Os tremores econômicos, as previsões dos ecos da Babilônia cada vez mais próximos, enquanto a Babilônia moderna oscila à beira do precipício. A forma como escolhemos navegar neste caminho pode determinar a nossa resiliência ou vulnerabilidade face ao cumprimento profético. Este relato da Babilônia nos convoca a despertar, a repelir o engano e a abraçar a verdade, nutrindo a luz sobre as trevas. Ele nos alerta sobre a estrutura mais ampla em jogo, oferecendo clareza em meio à confusão, uma âncora em mares turbulentos, lembrando-nos, quando a Babilônia cair, o sistema entrará em colapso e uma nova realidade nos aguarda. Os avisos proféticos apresentados no Apocalipse não são apenas alegorias pitorescas para reflexão distante. São sinais pulsantes que incitam a uma recalibração de valores em um mundo à beira da transformação. À medida que avançamos em nossa exploração do Apocalipse, encontramos uma das passagens mais sinistras e comentadas, Apocalipse 13, 16-17. Esta parte do texto fala diretamente de um futuro sombrio, onde um sistema, controlado pela besta, exige lealdade total de todas as pessoas. É aqui que encontramos uma profecia arrepiante. Ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca ou o nome da besta. Uma realidade que antes parecia distante ou alegórica agora se aproxima do horizonte, à medida que os avanços tecnológicos se alinham cada vez mais com essa visão profética. Na era da evolução digital, a ideia de marca transcende o físico e o simbólico. Estamos entrando em um mundo onde a identidade está sendo digitalizada de uma maneira que poderia se encaixar perfeitamente com os sistemas descritos no Apocalipse. Considere a ascensão das identidades digitais. Elas prometem conveniência, segurança e o fascínio da integração perfeita em uma rede global. No entanto, também representam um passo significativo em direção ao rastreamento e vigilância pessoal sem precedentes. Paralelamente a isso, está o movimento em direção a economias sem dinheiro. Estamos testemunhando uma rápida mudança em relação à moeda física, impulsionada pela inovação tecnológica e mudanças no comportamento do consumidor. Essa mudança simplifica as transações e aumenta a eficiência econômica, mas também centraliza o controle financeiro de uma maneira sem precedentes. O que acontece quando o dinheiro desaparece e a moeda digital se torna a única forma de troca monetária? Em um mundo totalmente sem dinheiro, a capacidade de monitorar e controlar a compra e a venda torna-se não apenas possível, mas inevitável. Além disso, a ascensão dos sistemas de vigilância por inteligência artificial apresenta outra peça alarmante desse quebra-cabeça. Esses sistemas, desenvolvidos sob o pretexto de segurança, têm vasto potencial para uso indevido. A tecnologia de reconhecimento facial, o rastreamento onipresente de smartphone e a análise de dados permitem um monitoramento constante das populações. Embora os proponentes argumentem que essas medidas aumentam a segurança, elas também preparam o cenário para uma realidade em que a dissidência pode ser identificada e suprimida rapidamente. Devemos também considerar o conceito crescente de modelos de crédito social. Projetados para aumentar a confiança e a cooperação da comunidade, eles se expandiram, na prática, para uma ferramenta de profundo controle social.
Cada ação, cada interação, monitorada e pontuada, determina o acesso a serviços, direitos e liberdades. Em um ecossistema totalmente digitalizado, a forma como cada indivíduo é percebido dentro de tal sistema pode ditar seu valor social, consequentemente, sua capacidade de se envolver com a sociedade em geral. Todos esses elementos estão interligados de uma maneira que reflete os mecanismos de controle descritos no Apocalipse. Os sistemas globais estão cada vez mais sendo alinhados para oferecer eficiências e conveniências que mascaram uma capacidade subjacente de controle. Até 2025, especialistas sugerem que essas ferramentas estarão prontas para implementação global, tecendo intrincadamente uma nova realidade onde a participação exige submissão ao sistema da besta. É essencial reconhecer que isso não é mera conjectura distópica, mas uma trajetória observável nas tendências atuais. Aqueles que controlam o mundo digital podem, de fato, controlar o mercado, a economia e, em última análise, a liberdade pessoal. A ideia de não poder comprar ou vender sem autorização torna-se um cenário terrivelmente plausível, que exige nossa vigilância e reflexão. A exigência de lealdade sugerida no Apocalipse não se refere apenas à conformidade, mas também à adoração e devoção. Não estamos vendo paralelos em como a sociedade exige cada vez mais conformidade com certas ideologias, padrões de consumo e identidades digitais. As próprias noções de livre-arbítrio e escolha estão sendo sutilmente redirecionadas sob o disfarce de progresso e inovação. Sob essa luz, o alerta do Apocalipse torna-se intensamente pessoal e imediato. A pergunta que ele nos coloca: você está pronto? Não se trata de alarmismo, mas de preparação. Pois, quando esses sistemas se tornam parte da vida cotidiana, escolher a fé em vez da conveniência se tornará um teste para nossa resiliência espiritual. A forma como nos posicionamos nestes tempos vindouros afetará profundamente não apenas nossa capacidade de comprar ou vender, mas também a fidelidade de nossa alma. Assim, à medida que navegamos por esses acontecimentos, torna-se fundamental nos fundamentarmos na verdade espiritual e no discernimento. Compreender os sinais dos tempos, alinhar-nos com a previsão bíblica e nutrir uma fé que se mantém firme diante das demandas mundanas. Esses são os passos em direção à prontidão que o Apocalipse exige. Você está sendo chamado à conscientização e à ação em preparação para as demandas de um futuro que testará toda a fidelidade. No ano de 2025, estamos à beira de uma profunda escolha espiritual, uma que ecoa com ramificações eternas. A era das sombras está sobre nós, e uma encruzilhada surge das profecias bíblicas que há muito tempo são proferidas. Este não é um futuro distante ou uma ameaça abstrata. Esta é a revelação ganhando vida diante de nossos olhos. Assim como as Escrituras prenunciam, um chamado espiritual se faz ouvir, como a voz que clama no deserto: sai dela, povo meu. Apocalipse 18:04. A paisagem que percorremos exige, não apenas consciência física, mas um despertar da alma que desafia os próprios fundamentos do nosso sistema de crenças. A cada dia que passa, o mundo se aproxima do estabelecimento de um sistema unificado, uma construção descrita em Apocalipse como a besta, que exige lealdade absoluta de toda a humanidade. É um sistema arquitetado para medir a conformidade, agilizando cada ação, transação e interação sob seu olhar. Este não é apenas um futuro hipotético, mas uma realidade construída com base nas ferramentas da modernidade, identidades digitais, vigilância por inteligência artificial, operações sem dinheiro e sistemas de crédito social, todos entrelaçando a rede destinada a capturar os incautos. No entanto, é 2025 que marca uma mudança significativa, um último chamado definitivo antes do abalo, um momento em que a neutralidade deixa de ser uma opção. Essa encruzilhada se manifesta como uma escolha entre dois reinos: a temporalidade da besta ou a paz eterna do reino de Deus. No âmbito da espiritualidade, ficar em cima do muro é escolher por omissão. O Apocalipse, em sua linguagem vívida, descreve essa escolha como algo que exige arrependimento radical e profundo, conclamando os fiéis a se prepararem para o que está por vir. Abraçar esse chamado é mais do que uma mudança de prática.
É uma transformação de coração e espírito, um alinhamento não apenas com o mandamento divino, mas com o amor divino. Imagine a paisagem da alma como um campo de batalha, onde as forças do medo, do engano e da ganância travam uma guerra implacável contra a verdade, a esperança e a sabedoria. À medida que nos aproximamos desse momento decisivo, os ecos de um antigo conflito ressoam, a mesma luta do Éden se repetindo. A escolha, profunda em sua simplicidade, é revelada. A quem você presta fidelidade? A Escritura, atemporal e inabalável, nos instrui sobre vigilância e preparação. Ela nos incita a uma introspecção divina, compelindo-nos a examinar os recantos de nossos corações em busca de ídolos, mundanos e espirituais. Riqueza, poder, aceitação. Tudo isso pode se tornar corrente se não for controlado. Este chamado à prontidão é um chamado para nos despirmos de toda pretensão, descartarmos o peso da justiça fingida e abraçarmos a armadura da fé verdadeira. É também um chamado à comunidade, para nos unirmos como filhos da luz contra a escuridão que se aproxima. O tempo da timidez já passou. Somos instados a encorajar uns aos outros, a espalhar a mensagem de esperança e redenção e a permanecermos firmes em nosso propósito. A urgência da revelação nos obriga a calcular o custo, a disposição de enfrentar a perseguição e a incompreensão por amor a Cristo. Em uma era em que o engano é desenfreado, o discernimento se torna uma necessidade espiritual. Não basta simplesmente estar atento, é preciso estar preparado, espiritualmente sintonizado com as sutilezas da direção divina, para que a complacência não gere cativeiro. A besta disfarça tudo sob o disfarce de paz e segurança, promovendo uma promessa utópica que nada mais é do que bela vaidade e fugacidade. No entanto, a paz de Cristo transcende o entendimento, envolvendo aqueles que o escolhem em um abraço eterno, mesmo em meio às tempestades terrenas. Embora este chamado ressoe fortemente no âmbito da espiritualidade, também é prático. Ele clama pela conversão dos corações a atos de graça, justiça e misericórdia. Prepare-se não apenas em oração, mas também no fortalecimento da fé por meio do serviço, do jejum e do estudo diligente da Palavra de Deus. O clamor profético do Apocalipse não visa incitar medo, mas confiança. Uma confiança nascida da certeza na soberania de Deus em seu amor por sua criação. Como o Apocalipse alerta, nem todos despertarão para esta verdade em desenvolvimento até que o momento passe. Muitos, encapsulados pela sedução da facilidade ou pelo medo da perda, podem ignorar o eco da voz de Deus até que as portas se fechem. Para aqueles que escolhem o reino de Deus, que este seja um momento de profundo despertar, um afastamento da Babilônia espiritual que cega as massas. Ouça o chamado urgente ecoando através do tecido do tempo. Sai dela, povo meu. Adote isso como um mandato pessoal para romper com o comprometimento espiritual e abraçar a promessa de Jesus como uma âncora inabalável. Que este último chamado ressoe em seu coração, provocando uma jornada rumo à clareza espiritual, à preparação e à ação. Que não se diga que você escolheu o conforto em vez da convicção, ou o silêncio em vez da salvação. Siga em frente com fé, abraçando o dom da orientação e do amor divinos, sabendo que sua escolha reverbera pela tapeçaria da eternidade.